Olá, pessoal. Olá. Estamos aqui mais uma vez, para falar um pouco do relato, como foi minha gravidez até o diagnóstico de Lucas, Vamos lá. Minha gravidez foi um pouco perturbada, Eu tive muitos enjoos, tive também pressão alta, Quando a gente fazia nossas ultrassons, minha ultrassom no caso com o Lucas, dava tudo perfeito, ele estava ok, estava tudo perfeito, todos os exames. Então, na última ultrassom, a médica viu que ele estava encaixado, mas que eu não ia ter passagem para ele. E pediu que a gente tentasse conseguir uma cesariana. E assim foi feito, Corremos atrás para conseguir uma cesariana. Não foi fácil, mas conseguimos. Então, o Lucas nasceu. No outro dia já estava em casa, ele super tranquilo, super bem, graças a Deus. E o que aconteceu? O Lucas era uma criança muito tranquila. Ele mal se acordava para comer, não mal chorava, era uma bênção, Até então a gente achava que aquilo não era normal, ele era uma criança que não iria dar trabalho, Ia ser uma criança muito calma. No decorrer do tempo, fizemos a festa dele de 1 ano, que foi essa festinha aqui em cima que vocês viram o banner dele, Ele, faltando 3 dias, a gente pensava que ele não ia andar, Mas faltando 3 dias, ele já deu seus primeiros passinhos. Então, o que aconteceu foi que quando o irmãozinho dele nasceu, o Lucas ele parou de falar, Parou de se comunicar conosco, com quem estava perto. E levamos ele com uma consulta de rotina. Chegando lá na consulta de rotina, conversando com a médica, Ela não é pediatra de criança, é uma clínica geral. E ela pediu que deixasse ele andar. Deixamos ele andar. Eu soltei ele, ele andou. O pai ficou fora, não pôde entrar na consulta. E ela fez um testezinho com ele de lanterna de celular. Ele não olhou. Ela chamou a atenção dele, chamando o nome dele, nada dele olhar. Então ela já percebeu que ele não olhava no olho, E também a questão que ela mostrava alguns brinquedos para ele, mostrava alguns desenhos, algumas coisas, e ele não dava nem atenção. Ela percebeu que ele ouvia, mas ele não respondia. Então ela chegou e disse: olha, mãe, seu filho, ele é especial, ele vai depender da senhora pro resto da vida. Ele é autista. E até então a gente não sabia o que era o autismo, o que é uma criança autista. A gente não tinha contato com pessoas assim. Então, para mim foi um baque, Ter a surpresa dessa notícia assim de repente. Então, ali eu achava que ele ia ser uma criança que teria que depender de mim para tudo, para viver, para comer, para andar. Eu achava que ele iria viver em cima de uma cama, Não que isso seja ruim, mas o sofrimento de uma mãe ao saber da dor que um filho vai passar, Nenhuma mãe, nenhum pai assim quer que assim seja. Então ela passou uns encaminhamentos, fomos atrás, corremos, saímos de lá desesperado, assim, porque a gente não esperava aquele diagnóstico, Tentamos não aceitar, Porque de primeira a gente não aceita, não é fácil. Em um momento você tem um filho saudável, daqui a minutos você já não tem o diagnóstico de autismo. E principalmente para quem é evangélico, somos evangélicos, graças a Deus, e geralmente acontece isso, e não aceitar, dizer, não, meu filho é normal. Não, porque para a ficha cair demora. Então, por a gente ser evangélico, logo a gente não aceitou. Não, meu filho não tem isso. Isso é coisa dela, mas com o passar do tempo, a gente foi pesquisando, então pegamos um encaminhamento para encaminhar ele para a fono, que ela deu o encaminhamento, e a fono foi analisando ele. Chegando na fono, ela foi muito profissional, até hoje é a mesma fono, a fono dele. Ele ama muito, ela gosta dela. E chegando lá, ela
há um certo tempo que ela já estava em tratamento com ele e eu questionei se realmente ele era autista. E ela me disse que ela não poderia dar aquele diagnóstico, só quem poderia dar era uma neuropediatra. E que iria me dar um encaminhamento para que a gente levasse ele, e assim foi feito. Corremos atrás, mas como vocês sabem, né? Tudo que é de prefeitura é complicado e difícil, né? Passamos um ano ainda, não tinha conseguido. Falando com um amigo nosso, ele conseguiu pra gente, né? Chegando lá, levamos ele para neuropediatra. A primeira consulta foi difícil, né? Porque eu queria que o pai entrasse, mas não podia. Então o pai ficou no lado de fora e eu entrei. Eu achei que de primeira ela já ia olhar ele na primeira consulta e já ia dar o diagnóstico. Não foi assim, não foi fácil. As pessoas diziam que era de 1 ano a 2 anos mais ou menos para pegar um diagnóstico e um laudo. Então, na 8ª consulta que ele estava, né? Ela disse assim para mim: quando você voltar na outra consulta, eu já vou fechar o diagnóstico de Lucas. Eu quero observar ele essa semana para na próxima eu fechar o diagnóstico dele. Não foi fácil, eu vou dizer para vocês. Eu passei, são de 3 em 3 meses a consulta dele. Foram 3 meses que eu fiquei imaginando o que seria, né? Na expectativa que ela me dissesse que não era, né? Mas assim, o que aconteceu? Não foi. Voltando, ela passou vários exames para ele, foi encaminhado ele para fazer vários exames. Não foi fácil, né? O pai que enfrentou comigo algum dos exames viu que não foi fácil. Até um deles, né? Ele não tinha que fazer com ele dormindo, não podia sedar ele não podia nem tomar o medicamento dele. E quando chegou, tinha um certo horário. Quando chegou naquele horário, ele não conseguiu dormir. E a menina chegou para mim, assistente, e disse: olha, eu vou lhe dar mais 1 hora de relógio. Se ele não dormir, a senhora só vai poder fazer esse exame daqui a 1 mês. E isso, pessoal, a gente saímos daqui 2 horas da manhã, passei a tempo para ir para o Recife. Isso, ele não conseguiu dormir. Ele até cochilou. Só que quando colocaram os aparelhos nele, que ele disse: vamos fazer uma que é igual mais, vamos começar, ele acordou. Então saímos com ele de dentro do consultório, ele com algumas coisas no cabelo, tal, que elas colocam para fazer o exame, e esperar, pedir a Deus que ele dormisse. Entramos em contato com vários amigos, pedimos oração, ore pelo Lucas, para Lucas dormir. A oração foi essa, a oração foi essa no grupo: ore para Lucas dormir, porque esse exame só faz com ele dormindo. E como o senhor falou, não pode sedar ele. Então, na última ligação, quem nos ligou foi o nosso pastor, preocupado, vendo nossa angústia. E ele disse: e aí, o Lucas já fez o exame? E eu disse: meu pastor, ore porque o negócio tá difícil. Eu já estava desesperada, já tinha me estressado. O pessoal lá que via ele chorando, gritando, nos via angustiado. Às vezes eu até pensava que a gente estava até machucando ele, porque ele gritava muito agoniado. Já tinha passado o horário dele almoçar e ele ficou muito estressado. Até que, conversando com uma pessoa, ela disse: olha, tente dar um banho nele, tenta acalmar ele, né? A gente já tinha feito tudo isso. E ela disse assim: olha, faça assim, dê um antialérgicozinho a ele que não vai afetar no exame, porque eu faço com a minha menina dela era especial, mais especial do que ele, na cadeira de roda. E eu, por cansar muito, então, né, uma amiga minha, né, pediu para que ensinou a dar antialérgico. Foi dado antialérgico a Lucas e não deu 2 minutos, né, ele conseguiu dormir. A gente chamou a menina assistente, falou para ela e ela foi pedir para colocar ele na sala. Mas quando a gente ia deitar ele na cama, ele sempre tentava acordar. Então ela pediu que eu colocasse ele no meu colo mesmo, botou o equipamento nos braços dele, cabeça,
coração e tudo que era de lugar, que ele fez um eletro. Então, fomos fazer também outro exame, né, que é um exame que ele entra dentro da maquinazinha, né? E fazendo aquele exame foi muito difícil. A gente foi para uma clínica particular e chegando lá, meu esposo não pôde entrar, ficou, né? Eu digo a vocês que foi difícil, porque ele teve a parte da sedação, né? Então, para segurar ele, foi luta, foi complicado. Mas eu e outros médicos, mais 2 médicos, conseguimos segurar ele. Aí colocamos um examezinho, que é pra, eles colocam tipo um encaixezinho, que depois eles vêm com a sedação e aplicam, né? Digo para vocês, foi um exame que eu nunca tinha visto, né, alguém fazer. E com contraste é muito complicado, é muito difícil. Quando deitou ele na cama, que é a cama que entra a máquina da maquinazinha, ele olhava para mim e dizia: não mamãe, que o médico deu o contraste, aplicou, né, o contraste no braço dele. Ele só deu tempo para ele dizer assim: ai Dedê, que Dedê era quando ele chamava o pai dele, né, era um apelido carinhoso que ele dava ao pai dele. E eu passei mal, né, eu vi ele ali já apagando e o médico disse assim: tire ela da sala que ela não vai suportar. Né, e eu lá de fora chorava, e o pai lá fora, sem saber de nada do que estava acontecendo. Então, quando terminou o exame, o médico trouxe ele e disse: mãe, vá acordando ele, vá acordando. E eu tentava, balançava, mas ele não reagia, ele não acordava. As outras crianças, o médico vinha, dava um remédiozinho e ela tornava, e ele nada de tornar. Até que o assistente veio e disse assim: por que ele não tornou ainda? Então, quando eu vi aquilo ali, para mim foi um baque, né? Porque a gente nunca tinha passado por isso e eu sempre passo essas coisas, passava só. Então, eu me botei para chorar e ele: calma, mãe, não se desespere, ele vai tornar. E quando chamou o médico, que o médico veio, perguntou: vocês estão de quê? Aí a gente falou, eu falei que estava de ônibus, né? E quando o médico olhou, ele estava todo encaroçado. O médico falou que tinha dado reação dele, ele teve alergia à sedação. E o médico veio com um remédio de alergia, aplicou nele e ele foi tornando, foi acordando meio zonzo, meio... E naquele dia foi complicado, porque foi um dia que a gente não estava numa situação muito boa, né? E o médico chegou pra gente e disse assim: pegue um ônibus e vá para casa, porque ele teve reação, ele não tá bem. Porque na sua cidade, qualquer coisa pode socorrer ele, encaminhar ele para aqui, mas eu não posso internar ele. E assim a gente fez, né? Pegamos um ônibus. Isso, um ônibus particular. Isso. Porque o ônibus da saúde só sairia de 4h30 a 5 horas da tarde. E naquele dia o exame dele tinha sido pela manhã. Então, para esperar até 5 horas da tarde ia ser difícil para ele. Então, viemos embora para casa, pegamos o ônibus, viemos embora. Então, esperamos ainda, acho que mais 15 dias ou foi um mês para pegar o exame dele. Que tudo isso a gente tinha pouco tempo, que era para dar o tempo da volta do médico dele, da médica, para levar para neuropediatra, né? Irmãos, eu digo a vocês que foi difícil, né? Amigos, família, né? Foi difícil. Mas fizemos todos os exames que a médica pediu, foram feitos todos os exames. E chegamos, pegamos os exames, a gente nunca chegou a abrir porque a gente não entendia, então tinha que esperar por ela. E chegou finalmente o abençoado do dia, né? Chegou o dia da gente levar o Lucas para a médica. Conto para vocês que naquele dia não foi fácil, né? Foi um pouco difícil, foi um pouco complicado. Foi um dia chuvoso, muito chuvoso. Então, tudo que vocês podem imaginar foi acontecido naquele dia. Foi um dia que Deus declarou a vitória, né?
meses antes, Deus tinha usado alguém na igreja e tinha contado, né? Que Deus ele ia declarar a vitória e quem ia assinar o documento era ele. E assim eu recebi, guardei. E naquele dia foi, se eu não me engano, foi um dia que estava de greve, não foi assim? Greve dos caminhoneiros. Greve dos caminhoneiros. Né? E quando a gente chegou, o motorista do ônibus era crente, né? Tinha mais pessoas evangélicas dentro do ônibus. E o irmão disse assim, olha, a gente vai, mas não sabe se passa, porque está tendo greve. E eu, no meu pensamento, eu dizia, meu Deus, que empecilho é esse, Jesus? Fomos chovendo, chegou no posto, não foi assim? Uma cidade depois, a cidade Da nossa. De Palmares, cidade de Palmares, o ônibus deu problema. O ônibus quebrou, né? E o irmão do ônibus, o motorista, disse, eu não vou deixar vocês na mão, dizendo a todo mundo do ônibus. Eu vou para debaixo do carro, debaixo de chuva, e vou ajeitar o carro. E assim foi feito, né? E tomem lá. E dentro do ônibus, enquanto o irmão estava ajeitando, tinha duas irmãs que começaram orando. Né? Não é porque a gente é evangélico que a gente quer ser melhor que ninguém. Mas nada melhor do que uma oração. Né? Deus escuta a oração, seja você evangélico ou não, Deus ele escuta a oração. E assim, quando aquelas irmãs estavam orando, dentro de mim eu dizia, Deus, o Senhor falou e o Senhor vai cumprir, seja feita a tua vontade. Finalmente chegamos no Recife. Chuva, foi muita chuva naquele dia, foi chuva que a gente nem imaginava que ia chover tanto. Chegando no hospital, quando a gente chegou, que a menina veio, disse assim, a parte de baixo, que era onde meu filho é atendido, estava sem energia. Né? E ficamos lá na expectativa que a energia chegasse. E disseram assim, a médica não vai vir, né? Tá tendo muita água, tava dando tipo como se fosse uma cheia, uma enchente, e não dava para os carros passar. E eu dizia, mas meu Deus, e agora? Mas aí ela disse assim, tem uns assistentes dos médicos aqui, vamos atender, vamos colocar vocês na parte de cima que tem energia para vocês serem atendidos, para não perderem a viagem. Assim a gente subiu, eu subi com meu esposo e meu filho. Meu esposo sempre ficando no lado de fora, ele não queria dentro do consultório. E quando já estava lá dentro, já que a gente estava olhando ele, a médica chegou. Para mim foi uma surpresa, porque ela não ia vir, né? E quando ela olhou para mim, olhou para Lucas, que ela conversa, quer ver ele interagindo, quer ver como é que ele reage. Ela olhou e disse assim, me dê os papéis, que eu vou olhar os exames dele e eu vou assinar na parte do laudo. Ela disse assim, você hoje sai com um laudo daqui hoje, o diagnóstico que Lucas é autista. Para mim já foi um transtorno ali, né? Eu já saí com um diagnóstico de autismo. E também, quando o assistente dela, disse assim, eu vou assinar. E ela olhou e disse assim, não, quem vai assinar sou eu. Confesso para vocês que me veio na minha mente a profecia que Deus tinha usado o irmão para falar. E eu disse, quando ela me entregou um papel, eu até disse assim, doutora, que papel é esse? Porque eu tinha pesquisado vários papéis e era papéis grandes, não eram papéis pequenos. E ela me deu um laudo do tamanho de uma folha, mais ou menos assim, pequenininho. E quando eu olhei, ela disse, isso é um laudo médico para você dar entrada na perícia de Lucas. Isso vai ser um bem para ele. Então eu saí de lá e disse, amém, tá certo. Né? Para muitos que não sabem, a gente já deu entrada no benefício dele, faz mais ou menos 1 ano e 4 meses. E não recebemos ainda benefício, porque ele nem perícia ele fez, ele está numa fila de espera, né? E estamos no aguardo. Recorrendo um pouco atrás, que eu esqueci de comentar com vocês, quando a gente levou ele para a consulta da médica, na segunda consulta, ela pediu que encaminhasse ele para uma escola, para ver como era a interação dele com as crianças, né? O Lucas entrou, a gente colocou ele na creche com o coração na mão.
Colocamos ele lá para que ele interagisse com outras crianças para ver como ele era. Lucas entrou lá falando sempre não. Todas as palavrinhas que ele ainda conseguia falar era não. E com o mês que ele estava na creche, né, a professora dele, uma excelente professora, só tenho a agradecer a Deus e a ela pela vida dela. Lucas com um mês já estava falando o alfabeto, já estava falando as cores, já estava falando até inglês, né? Que quando a gente levou ele para a fono dele, a fono dele disse assim, não permita que ele assista desenho em inglês, porque daqui a pouco ele vai estar falando com vocês em inglês e vocês não vão entender. Pouco eu também não entendo de inglês, né? O pai também não sei se entende de inglês, né? Mas para vocês verem como foi a diferença, como fez diferença na vida dele, ele participar de uma escola, ficar com amigos, ficar com professores, né? Tudo indicação de médicos. Deus, ele tem colocado pessoas, anjos na vida de Lucas, como eu digo, anjos que ajudam Lucas e não tem nos ajudado. Eu vou dizer para vocês que até passar todo esse tempo, até chegar ao diagnóstico final de Lucas, não foi fácil. Chegava momentos que meu esposo me pegava várias vezes pela madrugada pesquisando, porque quando a médica me deu o diagnóstico de autismo, eu fui pesquisar, eu fui ver, eu fui adentro, eu pesquisei, eu vi grupos, entrei em grupos, participei de muitas coisas para descobrir, para ver o que era o autismo, para ver o que era uma criança autista, né? E só caiu a ficha quando a médica deu o laudo. Que a torcida da gente era não. Que ninguém quer ter um filho, principalmente um filho especial, ninguém quer. Muitas pessoas às vezes dizem assim, que a gente queria ter um filho autista, para depender dele e tal. Não, ninguém, uma mãe, um pai não quer ter um filho doente. A torcida da gente era para que a médica Caneu dissesse, olha, ele não tem. Mas, infelizmente, quando a gente veio aceitar, cair a ficha, quando a médica pegou o laudo e nos deu o laudo, né? E vou dizer para vocês, não foi fácil. Mas quando ela disse assim, vem cá ver uma coisa. E eu entrei e ela me mostrou uma sala, né, que tinha outras mães. E disse assim, converse com essas mães. Veja o que é que elas vão falar para você. Então, eu vi mães ali dentro daquele hospital, mães com filhos piores que o meu, cadeirante, que comia por sonda, que estava há anos ali dentro do hospital, mulheres que deixou outros filhos, deixou marido, deixou família para estar cuidando de um filho. E ela disse assim, qual é o teu sofrimento? Você está sofrendo por quê? Por um filho que anda, que come sozinho, que se alimenta, que ele, mesmo com a sua dificuldade, mas ele fala, ele diz o que está sentindo, tenta se expressar da forma dele, né? Depois eu venho com um vídeo aqui falando para vocês mais sobre o autismo, para quem não conhece. É muito interessante. Pesquisem, né? Se informem. O que a gente sofre hoje não é com a questão do nosso filho autista. O que nós sentimos hoje é o preconceito, né? Infelizmente existem muitas pessoas com preconceito. Quando a gente diz a gente tem um filho especial, eles acham que para ser um filho especial tem que demonstrar. E nem toda pessoa que é especial precisa ser demonstrado no rosto, fisicamente, né? Ou então quando a gente diz assim, a gente tem um filho com autismo, eles perguntam logo, é louco? Né? Eles têm como se fosse loucura. Ou se vê meu filho gritando na rua, quando ele entra em crise, diz assim, se fosse meu filho, eu já tinha batido nele, eu já tinha castigado ele. E não é assim. E ele tem os momentos dele. Quando ele estiver em crise, a gente tem que saber lidar com esses momentos. Não é batendo que a gente vai acalmar ele. A gente tem que se acalmar para acalmar ele, né? Quando levamos ele para a médica perguntou quem ele era mais próximo, se de mim ou do pai. E eu falei que era do pai. Então,
ela falou que o pai tinha que passar calmaria para ele. Depois vimos com o vídeo para mostrar para vocês o que é o autismo. Se vocês gostaram desse vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe e deixe seu joinha. Que Deus abençoe a vida de vocês.